Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on demand para você. Estamos então começando, neste ano de 2022, a nossa quarta temporada. E como nós fizemos no ano passado uma enquete e você pôde participar e também colocar se tinha interesse ou não, nós então estamos preparando e começando hoje uma série especial de episódios sobre publicação e escrita de livros, especialmente livros evangélicos. Como você sabe, eu sou publisher editorial da editora Contextualizar, e é uma grande alegria para mim poder estar te ajudando a publicar, quem sabe, o seu primeiro livro, e então ajudá-lo com toda essa parte técnica de como produzir o livro, escrever e também publicar, para então alcançar sucesso vendendo as suas ideias e mostrando também para as pessoas todo o seu conhecimento e o seu expertise. Bom, mas antes de falarmos sobre o nosso conteúdo, eu gostaria de convidar você a conhecer um pouco mais sobre o meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Ouça agora um testemunho sobre esse meu livro que vai trazer bastante impacto para a sua vida espiritual. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui. Mas, gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo tem o link para você comprar a versão digital. Mas se bem que, olha, gente, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Porque por ele ser bem bonito mesmo, né? Tudo de material assim de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é uma coisa de louco, eu nunca vi isso aqui, gente. O papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender. Nunca vi um negócio desse. O papel por dentro também, de qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presentes também, né? Tão bonito que tá, né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Foi impressão de qualidade, tá tudo assim de muita qualidade, gente. Da hora mesmo. Muito bem, espero que tenha ficado interessante para você conhecer um pouco mais desse meu livro. Mas agora eu também quero convidar você a prestar atenção nos cursos que eu tenho apresentando aqui na descrição deste episódio. Alguns cursos são gratuitos e serão muito interessantes para que você possa compreender um pouco mais da Palavra de Deus. Enfim, vamos começar agora com o episódio de hoje, com o conteúdo que nós preparamos. Então, você deseja ser um escritor, uma escritora, que vai alcançar muitas pessoas
trazendo vida espiritual também a elas através dos seus textos. Bom, é preciso então que você tenha em mente o que você deseja alcançar com o seu projeto. Então entenda o seu livro como um projeto em que você vai produzir esse material para, ao vendê-lo, as pessoas estarem lendo o seu material e então alcançarem um objetivo. Qual, portanto, é o seu objetivo? Você pretende alcançar vidas com o Evangelho, pregando o Evangelho de modo a deixar claro o plano de salvação? Então esse é um objetivo. Você deseja edificar espiritualmente vidas com um texto devocional, pessoas que já conhecem o Senhor e que precisam ter uma experiência maior com Ele? Então esse também é um objetivo. E você pode escolher um desses objetivos, seja trazer também mais conhecimento bíblico. Por exemplo, como eu fiz no meu livro sobre o Salmo 23, eu quis trazer mais conhecimento sobre a língua original em hebraico e também, de quebra, estar edificando vidas de modo espiritual, não é? Com essa parte mais devocional do meu livro. Então você pode também fazer isso, caso você tenha esse conhecimento. Então, o primeiro passo é você definir qual o seu objetivo. Anotou aí? Muito bem. Agora nós vamos para o segundo passo. É você definir qual é o gênero literário que você pretende produzir para alcançar esse objetivo. Então, você precisa compreender que existem vários gêneros literários aqui que nós conhecemos no Brasil, e são bastante aceitos, né? Temos livros de ficção, temos livros de não ficção, por exemplo, né? Também que pode ser um ensaio, um estudo bíblico, pode ser um livro de exposição bíblica, um comentário bíblico, enfim, né? E você precisa também entender que existem nichos no meio evangélico que você precisa compreender para alcançar. Então, o que é o nicho? O nicho é uma área de ação em que você vai buscar alcançar o interesse de um grupo de pessoas. Então, por exemplo, há pessoas que se interessam por leitura devocional da Bíblia, então esse é o nicho. Há pessoas que, ao contrário, vão se interessar por obras de ficção. Então você precisa conhecer o nicho de obras de ficção, não é? Que entra então nessa área de gêneros literários, né? Como estamos falando aqui de literatura. Então você precisa definir se vai escrever um livro de poesia, se vai escrever um livro de não ficção, um livro de ficção. E no caso de livro de ficção, você vai ter que definir se é um romance, se é um livro de contos. Você vai ter que definir qual o gênero literário que você pretende trabalhar. Então, você vai ter que definir qual o gênero literário que você pretende atuar e também qual o nicho que você pretende alcançar, tudo em perfeita consonância com o seu objetivo ao produzir o seu livro. Muito bem, agora que você já definiu qual o seu objetivo, e agora que você também já percebeu e definiu qual é o gênero literário que você pretende trabalhar, você agora chegou ao momento de fazer o planejamento do seu livro. Então, no caso de uma obra de ficção, você vai ter uma história na sua mente e nessa história você vai pretender alcançar um objetivo. Ou seja, é aquela velha técnica de você conhecer a moral da história. Então, tendo em mente a moral da sua história, você vai criar a sua obra de ficção de um modo geral na sua mente e vai escrever uma sinopse. O que é uma sinopse? É um resumo da história, com as informações principais, quem é o personagem, quais são os personagens secundários que vão ajudar o seu personagem principal, qual é a história, o que você pretende fazer com que esse personagem principal esteja melhorando na sua forma de vida, né? Qual vai ser a evolução da história desse personagem. Então, tudo isso entra no seu planejamento, na sua sinopse, para que você tenha uma ideia de começo, meio e fim nessa sua história, tá bom? Mas o nosso objetivo maior em estar trabalhando aqui com essa série de programas, né, sobre literatura é tratar com você obras de não ficção, tá ok?
Ou seja, você vai ter que começar a se preparar para também planejar a sua obra de não ficção. Para isso, tem um método muito prático e interessante que você pode usar para poder organizar o seu pensamento para produzir a sua obra de não ficção. Muito bem, então, essa técnica chama-se técnica PDRAM, que é, na verdade, um acróstico. Então, pegue o seu caderno, uma folha, e escreva uma letra embaixo da outra, como eu vou explicar agora. Primeira letra, P. Segunda letra, D. Terceira letra, H. Quarta letra, A. E a quinta e última letra, M. Então, você percebeu que formou aí o acróstico PDRAM, que agora eu vou explicar o que significa cada letra dessa, que consiste, na verdade, no método muito simples de você se organizar para planejar o seu livro de não ficção. A letra P significa problema. Você pode escrever do lado aí da letra P, problema. A letra D, desejo. A letra H, história. A letra A, aplicação. E, por fim, a letra M, de motivação. Percebe, então, os passos da técnica PDRAM. Na parte do problema, que é a primeira letra da técnica, você vai, então, identificar um problema que precisa trabalhar com o seu leitor. Geralmente, esse problema é definido como uma dificuldade que o seu leitor tem, uma dor que o seu leitor tem, e você vai produzir a solução para esse problema, para essa dor que o seu leitor tem. Isso é muito simples de você identificar, porque você pode perceber uma dificuldade qualquer que você mesmo tem. Então, percebendo que essa é uma dificuldade, isso gera uma demanda. Então, esse problema vai criar uma identificação imediata do seu leitor com o seu texto. Então, identifique um problema. Por exemplo, o seu leitor tem, digamos, dificuldade para emagrecer, não é? Então, você tem um nicho para trabalhar, que é o nicho do emagrecimento. Você vai produzir, portanto, uma obra de não ficção, provavelmente um ensaio, em que você vai estar, então, trabalhando técnicas para que o seu leitor possa perceber que ele tem condições de fazer uma dieta e, então, alcançar o emagrecimento, não é? Essa é uma forma de você trabalhar isso. Pensando já aqui num problema que atinge muitos cristãos, por exemplo, é a dificuldade de entender a Bíblia. Então, esse é um problema, essa é uma dor que muitos cristãos têm, de pegar, por exemplo, uma Bíblia na versão Almeida, revista e corrigida, e não conseguir entender o que está escrito ali, né? Por causa das palavras, por causa de uma dificuldade em entendimento mesmo, né? Seja por um texto arcaico, seja também por dificuldade de entender o linguajar da Bíblia, né? Porque tem partes da Bíblia que são bastante técnicas, né? Como você que acompanha os meus programas aqui sabe que a Bíblia ela é um livro que precisa ser estudado. Muito bem, então, por causa dessa dificuldade, alguns cristãos têm mesmo esse problema, né? Para que possa compreender a Bíblia. Então, você pode escrever um livro ensinando técnicas de leitura e compreensão da palavra de Deus. Um outro exemplo de problema é o que eu identifiquei quando eu busquei fazer aquela pesquisa no ano passado e então produzimos essa série para ajudar você a escrever, a planejar escrever e depois publicar o seu livro, ok? Isso foi um problema também que eu identifiquei e estou então produzindo essa série de podcasts para que você possa compreender como resolver esse problema. Muito bem, a segunda letra é a letra D, que é desejo, como você mesmo já anotou aí. Nessa parte, você vai produzir no seu livro um capítulo especial onde você vai tratar do desejo que o seu leitor tem de alcançar a solução para o problema que você já identificou. Então, lembrando, você no primeiro passo identifica um problema, que é uma dor que o seu leitor tem. No segundo passo, você vai mostrar o desejo de ver esse problema resolvido. E nesse desejo, você pode colocar
como você gostaria de compreender mais a Bíblia, ou se você está escrevendo um livro sobre emagrecimento, como você se sentiria com 10 quilos a menos, digamos assim, não é? Então você vai incutir no seu leitor o desejo de ver aquele problema, aquela dor que ele tem sendo resolvido. Você vai então enfatizar isso. Você pode colocar também exemplos de pessoas que venceram aquele problema e dizer que você mesmo, né, é o melhor exemplo de como você pôde estar produzindo a solução para o problema, que é o mesmo problema que o seu leitor tem. E aí entramos então na terceira letra do nosso método, que é a letra H, de História. Nessa parte do livro, você vai produzir um capítulo especial onde você vai contar a sua história, porque você já identificou o problema, você já trabalhou o desejo do seu leitor em ver o problema resolvido, e agora você vai entrar em detalhes na sua própria história, explicando como você conseguiu vencer o problema, como você conseguiu vencer a sua dificuldade inicial com aquele problema. E isso vai trazer ao seu leitor aquele sentimento de identificação com você como pessoa e também aquele sentimento de que ele também poderá vencer. O desejo que já foi despertado nele para alcançar a solução do problema agora está sendo exemplificado através da sua própria vida como autor. Isso traz também para você a autoridade sobre o problema que você está trabalhando, sobre esse nicho que você está trabalhando. Então é muito importante você entender que nessa parte da história você precisa se colocar no livro de modo a encantar o seu leitor com a sua própria história de vida. Então percebe a lógica do passo a passo desse método PDRAM? Você encontrou o problema, você está então mostrando para o seu leitor o problema que ele precisa trabalhar, e isso vai geralmente gerar o interesse dele, porque esse é um problema que ele tem. Você vai então despertar o desejo dele para ver o problema resolvido, mostrando de modo que ele possa se sentir bastante inspirado a continuar a leitura do seu livro. Depois você vai contar a sua própria história, dando muito de informações pessoais ali para que o seu leitor possa conhecê-lo melhor. Depois vem então o método em si, que é a aplicação. Ou seja, depois que você contou a sua história, você vai aplicar a solução para o problema, passo a passo. Aqui você vai ser bastante didático. Não precisa de pressa para resolver cada passo da solução do problema, mas você vai focar nessa parte do livro vários capítulos que serão descritivos sobre a solução que você teve para o problema que você achou. Então, se o seu livro é sobre emagrecimento, o passo a passo de uma dieta eficaz para emagrecer. Se você está trabalhando sobre dificuldade de leitura da Bíblia, você vai então dar o passo a passo para que o seu leitor possa estudar a Bíblia e alcançar a solução desse problema no final da leitura do livro. Então percebe que aqui entra o coração do seu livro. É nessa parte, a parte da aplicação, que vem propriamente o conteúdo do seu livro, e aqui você precisa ser simples, direto e, dentro do possível, exaustivo em tudo aquilo que você vai escrever. Muito bem, depois que você identificou o problema, explicou para o seu leitor, incutiu nele o desejo da solução do problema, contou a sua história para criar identificação, e agora você já deu passo a passo na aplicação, você vai agora entrar na parte final do livro, que é a parte de motivação. Você pode edificar um capítulo inteiro para isso. Você vai então motivar o seu leitor a continuar aplicando e a não desistir em colocar em prática todo o método que você ensinou para a solução do problema. E então, você tendo em mente todo esse passo a passo do PDRAM, você vai guiar o seu leitor à identificação do problema, ao desejo de vê-lo resolvido, identificação com você como autor, dentro também da resolução do problema,
o passo a passo, ou seja, a aplicação, que é o método em si em que o livro se propõe, e por fim, motivação, para você continuar motivando o seu leitor a estar colocando em prática tudo o que ele aprendeu com o seu livro. Fazendo assim, então, esse método, você pode, depois no final, escrever a sua introdução do livro, a sua conclusão, e claro, não esqueça de colocar a bibliografia lá no final, né? Coloca a bibliografia para que o seu leitor possa, então, ampliar a pesquisa, caso ele deseje ampliar ainda mais, tá ok? Bom, esse é o método PDRAM. Eu já expliquei aqui para você nesse primeiro episódio da série sobre como você poderá estar planejando o seu livro, tá ok? Isso compreende uma série de fases que você pode perceber aqui agora. Se você gostou desse episódio, não se acanhe, faça contato comigo, né? Mande a sua pergunta, mande as suas impressões, né? Participe, tá bom? Quem sabe eu coloque o seu áudio aqui no próximo episódio, né? Bom, então vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.